profecia que vai acontecer, mas que não precisa ser em nossa vida: a frieza espiritual. 3 aspectos para combater a frieza espiritual. Levante a mão assim para o céu, diga assim: meu Deus. Diga com fé e autoridade, diga: meu Deus, eu não aceito fazer parte do grupo de pessoas que vão ter o seu amor esfriados. Eu não aceito, ó Deus, que isso ocorra comigo. Amém, queridos? A palavra de Deus fala sobre isso, mas que você não faça parte desse grupo. Mas infelizmente você vai enxergar muitas pessoas que você conhece fazendo parte desse grupo de pessoas. Você precisa olhar para a palavra de Deus e entender que se é uma profecia, inevitavelmente vai acontecer, mas você precisa se precaver para que isso não faça parte de você. Amém, queridos? Nós vamos ver aqui hoje 3 aspectos, 3 coisas que, se você fazer isso diariamente ou periodicamente, com toda certeza você vai escapar desse grupo de pessoas. A palavra de Deus diz que nos últimos dias os homens seriam amantes de si mesmos, o amor de muitos se esfriaria. Isso é inevitável. Os últimos dias se iniciou com a subida de Jesus ao céu e a descida do Espírito Santo. Ali deu o início dos últimos dias. Se isso aconteceu há mais de 2000 anos atrás, eu quero que você reflita em quantos minutos nós estamos do fim das coisas. Se o início se deu há 2000 anos atrás, o que nós estamos vivendo hoje é os últimos minutos e talvez os últimos segundos. Existem muitas pessoas que não se preparam para isso, porque eles não sabem interpretar a palavra de Deus, ou não leem na verdade, e não conseguem entender que uma coisa é o fim de todas as coisas, e outra coisa é o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja pode acontecer agora, a qualquer momento. Não tem mais nada que precisa acontecer para que aconteça o arrebatamento. E aí talvez você diga: puxa, então depois do arrebatamento ainda tem uma chance, porque não é o fim. Presta atenção. Imagine se com o Espírito Santo aqui, se a presença do Espírito Santo aqui, a graça de Deus aqui, muitos de vocês, do povo, permite o seu amor se esfriar. Imagina sem o Espírito Santo. Imagina sem a graça de Deus aqui. O que vai convencer o homem do pecado? O que vai convencer o homem do juízo? O que vai convencer as pessoas, sendo que convence o Espírito Santo? Portanto, nós devemos servir ao Senhor Jesus como se Ele voltasse agora, aproveitando cada minuto, adorando a Ele, e não aproveitando cada minuto para não ir para o inferno. Amém, pessoal? A razão de você adorar o Senhor Jesus, de servir ao Senhor Jesus, é porque Ele te criou para ter comunhão com Ele aqui. E muitos estão preocupados somente quando Jesus virá, para que ele se arrependa antes e não perca a sua salvação. Quem disse que será assim? Quem disse que esse tipo de arrependimento trará salvação? Quem disse, e aonde está escrito na Bíblia, que a pessoa que vai se arrepender com medo do inferno será salva? Em que lugar da Bíblia está escrito? Da onde tiraram essa ideia? Portanto, a vida de salvo é aquela que vive em salvação, vive como verdadeiro filho de Deus. Esse está salvo. Consegue compreender? Então, a minha intenção com essa mensagem é de abrir os olhos, tanto de alguém aqui na igreja que ainda não sabe, como outras pessoas que terão acesso a essa informação. É engano imaginar que se você souber que Jesus virá amanhã, você arrepender hoje, você vai ser salvo. Quem te ensinou isso? Mentiu, porque não existe respaldo bíblico. Sabe aonde eles se baseiam para isso? Na crucificação de Jesus tinha um ladrão que se arrependeu no último minuto
e foi salvo. Essa passagem, ela demonstra um homem que encontrou Jesus no estado de morte. Ele encontrou com Jesus no estado de morte. Ele não encontrou com Jesus e viveu dissolutamente, e depois, quando percebeu a coisa ruim, aceitou Jesus de fato. As circunstâncias são bem diferentes. Pegou a visão? Quantos entenderam? Digam graças a Deus. Muitos têm a chance de viver com Deus, mas estão escolhendo viver a vida de pecado e longe de Deus, e pensando: não, se eu perceber as coisas graves, ou se eu não estiver bem, eu me conserto com Deus. Deus não brinca com ele, irmão. Deus, ele não permite esse tipo de ação. Sabe por quê? Porque não é o meu ato de arrepender-se que me fará ser salvo, mas é o ato de receber o sacrifício de Jesus em vida que me leva à salvação. Consegue compreender, sim ou não? Então existem 3 aspectos que eu quero abordar com você, e isso serve para você analisar a sua vida, querido. Que você olhe a forma que você está servindo a Deus. Muitos vêm à igreja porque precisa de bênção. Está tudo certo. Todo mundo que se achega a Jesus precisa de um milagre, e Ele não nega. Só que uma vez que você encontrou o milagre, você precisa entender que mais do que um milagre, mais do que uma cura, mais do que uma prosperidade, é a salvação eterna. E entenda, a salvação eterna não se dá pós-morte. Por isso não é perceber que vai morrer e se arrepender, não é perceber que Cristo vai voltar amanhã e se arrepender hoje. Isso não leva e não produz salvação. Consegue compreender? Pegar o texto do ladrão da cruz que se arrependeu no último minuto da vida e foi salvo, para aplicar a todos os estilos de vida e acreditar que isso traz salvação, é ignorância. Amém, gente? Por quê? Porque nem todos encontram Jesus em estado de morte, como aquele homem encontrou. Ele não encontrou Jesus em vida, e por opção não recebeu Jesus, e só quando percebeu que ia morrer que se arrependeu. Não foi isso que aconteceu. Ele encontrou Jesus já no estado de morte. Consegue entender a diferença? Já crucificado. A morte era questão de tempo, de horas. Portanto, ele encontrou Jesus em estado de morte. Por isso, a salvação se aplica a ele. Aqueles que em vida não recebem Jesus com a intenção de curtir, estou novo, vou viver dessa forma, não preciso se preocupar, tem muita profecia para acontecer, tem muita coisa para acontecer, estou forte, se tiver acontecendo alguma coisa grave, eu cair em doença, eu me arrependo antes. Aqui é onde muita gente se engana. O inferno deve estar cheio de gente que viveu pensando nisso. Não é assim, irmão. Amém, pessoal? Isaías 55, nós temos aqui o primeiro conselho para que nós não venhamos ser atingidos pela frieza espiritual. Isaías 55, versículo 6, diz assim a palavra de Deus. Isaías 55, 6. Leiam comigo, igreja, por favor, diga comigo: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto estiver perto, ou enquanto está perto. Amém, pessoal? O primeiro aspecto, meu irmão, para evitar a frieza espiritual, é não permitir que você viva uma vida sem comunhão com Deus. Uma vida sem comunhão com Deus traz uma frieza espiritual. Presta atenção, frieza espiritual. Entende?
não é não ter vida espiritual. Tem gente que pensa assim: não, eu vou à igreja, eu faço as minhas orações. É frio, é morno, Deus não aceita. É quente. Entende, pessoal? Quente. Imagina uma pessoa pegando fogo. Alguém para ela? Essa pessoa, ela se manifesta tentando apagar aquele fogo, ela sai correndo, ela fica que nem louco. É ou não é verdade? O que isso tipifica? O que isso simboliza? Uma pessoa que está queimando, ninguém segura ela. Se uma preguicinha te segura, se um cansacinho te segura, é sintomas de frieza espiritual. Entende? É sintomas, é evidência. Eu não estou falando aquilo que eu quero falar, não, viu, irmão? Que eu inventei, que eu achei melhor falar. Não, é isso. Está aqui. Se não estivesse escrito, eu não estaria dizendo. Se eu fechar minha boca, essa verdade, ela continua. Porque não é a minha verdade. É a palavra de Deus. Então, um dos aspectos para combater a frieza espiritual é não permitir que a sua comunhão com Deus venha a ser quebrada. Se você quer se manter vivo espiritualmente, você precisa tomar a decisão de ter comunhão com Deus. O versículo diz: buscai ao Senhor. Buscai é tomar uma atitude. Buscai é decidir por algo. Buscai, decida por isso. Escolha isso. Tenha compromisso com isso. Então buscai não é acaso, não é quando dá, não é quando sobra. Buscai é ter compromisso. Compromisso por quê, meu irmão? A sua vida com Deus deve ser inegociável. Eu vou repetir o que eu disse no início. Todos vocês aqui, se não viveu assim no passado, pode estar vivendo agora ou pode viver. Todos aqui, o que nos levou a Jesus foi a busca por uma bênção, por um milagre. Amém, gente? Todos. Raramente, muito difícil, alguém que não precisava de nada, que estava tudo bem na vida, e disse: eu quero Jesus. A maioria de nós enfrentamos uma adversidade, ou uma fraqueza. Quando eu digo fraqueza, é olhar diante e não ver possibilidades humanas para vencer situações, talvez um medo, uma insegurança, uma incerteza, ou o reconhecimento de que você não é ninguém. De alguma forma você estava buscando alguma coisa. Amém, pessoal? Só que uma vez que você encontrou Jesus, como todos que foram até o Senhor Jesus, com exceção daqueles 9 leprosos, receberam o milagre e permaneceram com Jesus. Para que você possa permanecer, o teu foco não pode ser só no milagre, mas sim em Jesus, naquilo que Ele promoveu através da sua morte na cruz, em nosso benefício. É esse foco de manter essa comunhão com aquele que deu a vida por você, daquele que deixou o céu, a glória, toda a sua plenitude e veio aqui e morreu por nós. É manter essa comunhão que vai nos levar a combater friezas espirituais. Por isso, buscai o Senhor, diga comigo, enquanto se pode achar. Porque vai existir um momento que não iremos achar.
ou quando cessar todas as coisas, ou quando cessar a vida pessoal de cada um. Enquanto nós temos vida, nós podemos encontrar o Senhor. Deus, Ele nos dá a riqueza de encontrar com Ele em vida, porque Ele não quer que nós venhamos viver a eternidade com Ele apenas, Ele quer que nós venhamos viver a vida aqui com Ele, porque o plano de Deus era povoar essa terra de homens e mulheres à imagem de Deus. Então, quando eu recebo Jesus e começo a andar com Ele, não é porque eu tenho medo de morrer, não é porque eu tenho medo do inferno, não, mas porque eu quero viver com Ele, eu estou cumprindo o plano de Deus. Eu estou sendo uma ferramenta para a conclusão daquilo que Deus estabeleceu. Quando estão comigo, digam glória a Deus. Colossenses capítulo 3, aqui nós temos mais um aspecto que nos ajuda a combater a frieza espiritual. Colossenses 3, versículo 1 e o versículo 2. Diz assim: portanto, olha só, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, fazer o que, igreja? Alguém aqui já ressuscitou com Cristo? Já ressuscitaram com Cristo? Se você já ressuscitou com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus, à direita de Deus. Versículo 2. Diga comigo: pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são terrenas. O que a palavra de Deus está nos dizendo aqui? Que as distrações mundanas nos leva à frieza espiritual. E o que é distração mundana? É facilmente pensado quando ouvem esse tipo de palavra, já logo pensam em prostituição, já logo pensam em bebedeira, mas tudo isso também é. Mas existem distrações que nós não associamos a pecado, mas que são distrações mundanas. Se a palavra de Deus está dizendo: vocês que ressuscitaram com Cristo, pensai nas coisas que são de cima. Pensai, versículo 2, por favor. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Se nós nascemos de Deus e não queremos ser atingidos pela frieza espiritual, diga comigo: eu preciso pensar nas coisas do céu. Por quê? Nós vivemos num mundo que nos bombardeia com coisas para nos... E essas coisas nos traz a nossa vida uma frieza espiritual. Quantos de nós nos envolvemos tanto com trabalho, e a gente não chama trabalho de coisas mundanas, porque afinal de contas a gente precisa viver. É verdade, irmão. E aí tem dois jeitos de viver: lutando as suas guerras com a força do seu braço, ou lutando as suas guerras com as estratégias de Deus. Com a força dos seus braços é você, sozinho. Com a estratégia de Deus, são coisas como derrubar as muralhas de Jericó. Se você fosse derrubar as muralhas, na sua estratégia, provavelmente, você ia pegar retas, você ia pegar maquinários, você ia gastar todo um tempo
tentando quebrar aquelas muralhas, que não era como o muro de uma residência. A largura dessa muralha é capaz de um carro andar sobre essa muralha, de tão largo que ela é. Talvez na nossa estratégia, nós íamos pegar a britadeira, íamos pegar maquinário. Na estratégia de Deus, grite, toque as trombetas, rodeia muralhas, durante 6 dias, dão uma volta. No 7º dia, dê 7 voltas, e a hora que eu falar para o povo gritar, vocês gritam. Coloque na frente o pessoal com as trombetas, e toquem as trombetas, e a muralha virá para o chão. Então nós temos a opção de lutar com Deus, ou de lutar sozinho. Então, quando nós falamos que o trabalho atrapalha, nós estamos dizendo não trabalhe? Não, eu estou dizendo que quando você trabalha tendo Deus ao seu favor, você trabalha menos e o resultado é mais. Quando Deus não está com você, você está que nem louco trabalhando e o resultado não chega. Você decide com quem você luta, irmão. Se nós estamos falando que nós nascemos de Deus e recebemos o Senhor, nós temos que decidir que com Ele as coisas são diferentes. Eu vejo gente que combate essa palavra, não, mas o apóstolo não entende, os pastores não entendem, que a gente tem que levar o pão para casa. A gente entende. O que a gente está pregando é que tem 2 maneiras de você fazer isso: sozinho e com Deus. Sozinho, a muralha, você não sabe como derrubar. Você vai pegar a britadeira, vai ficar lá quebrando. Vai pegar maquinários e ficar batendo. Uma hora você chega lá. Mas com Deus, grite, toque a trombeta, me louvem, porque enquanto vocês me adoram, eu manifesto o poder e realizo aquilo que vocês não podem. Nós precisamos decidir, meu irmão, ou viver pela fé ou viver pela religião, porque das 2 formas a gente está seguindo. O problema é que a religião só nos ilude, e a fé, ela traz resultado. A fé chama existência as coisas que não existem como se já existisse. Então, existem distrações mundanas, como por exemplo o trabalho, os estudos. Quanta gente tem que estudar, estou tão atarefado, semana de prova. Tem 2 maneiras de você fazer a prova: lutando que nem um doido para entender, ou lendo e pedindo: Deus, ilumina os meus olhos, os olhos do meu entendimento, me faça compreender aquilo que eu não estou conseguindo entender, me dê inteligência, Senhor. Não é deixar de ler, não é deixar de estudar, é simplesmente fazer sem oposição, porque Deus vai à frente aplanando os seus caminhos. Então tem 2 maneiras. Sabe qual é o problema? Uma mensagem dessa não deveria nem ser pregada numa igreja, porque deveria ser normal nós entendermos que uma vez que nascemos de Deus, a nossa luta é com Ele, e não sem Ele. Só que o diabo, ele engana, e aí ao invés da gente lutar com Deus, tendo Deus a nosso favor, a gente recebeu Deus, mas não acredita que Ele está ao nosso favor, a gente fica lutando sozinho. Entende? Estou muito atarefado. Pensai nas coisas que são do alto. Deus, o Senhor é comigo. Nada me separa do teu amor. Nada pode impedir que eu te adore. Eu não vou terminar o dia como um pagão, porque o dia que eu não adoro a Deus, eu estou sendo igual o ímpio, ele também não adora. Entende? Quem está comigo, diga amém. Você ainda me ama ou não? Quer ver outras distrações mundanas? Redes sociais. Nós não temos tempo às vezes para fazer um devocional que não dura 5 minutos, mas a gente fica horas nas redes sociais, vendo os videozinhos legais, que faz a gente rir, mas só nos embebeda, só deixa a nossa mente mais emborrecida. Por quê? Porque é errado ter entretenimento? Não,
Mas quando só temos entretenimento, o que isso agrega de valor em nós? Estão aqui comigo ainda? Vocês ainda amam Jesus? Amar Jesus é amar a sua palavra. Amém, pessoal? Então, nós temos algumas atividades que nos separam, irmão. Não temos tempo. A gente não consegue ler um versículo da Bíblia, mas a gente consegue ver mais de 10 vídeos de comédia. 10 eu estou sendo modesto, né? A gente não consegue. Agora pensa, meu irmão, por que você não consegue ler um capítulo da Bíblia? Não estou falando o livro da Bíblia, estou lendo um capítulo. Por que você não consegue? Porque você é fracassado? Não. Porque existe uma questão espiritual. Bom, se existe uma questão espiritual que me impede de fazer orações, que me impede de ler a Bíblia, o que eu tenho que pensar frente a essa situação? Eu tenho que ser mais teimoso do que o próprio diabo. Porque se ele está me colocando preguiça, indisposição, embaraçando o meu dia, eu tenho que ser de opinião e dizer, você não vai embaraçar. O problema é que eu não sou de opinião. As coisas me embaraçam e eu falo, hoje não deu, amanhã não deu, passou o ano e não deu. Quantos vídeos a gente vê de memes, de comédia durante um ano, irmão? E quantos versículos da Bíblia a gente leu um ano? Eu vou repetir. Eu estou pregando aqui que você não deva trabalhar? Estou pregando aqui que você não deva estudar? Estou pregando aqui que você não tem que ter entretenimento? Eu estou dizendo sobre distrações mundanas que te leva à frieza espiritual, que rouba o teu tempo, quando a direção é, volta o versículo 1 por favor, irmã. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, diga comigo, buscai. Vou repetir, se eu tenho que buscar, eu tenho que ter uma ação. É uma escolha. Ele está dizendo, buscai. Ele não está dizendo, eu vou fazer você chegar lá. Ele está dizendo, buscai. Então é uma decisão minha e sua. Eu tenho que dar o passo. Eu tenho que fazer a opinião. Eu tenho que dizer, eu vou fazer. E dar o passo. Ele vem para me ajudar. O Espírito Santo é ajudador. Quando você vai, ele diz, vamos. Quando você para, ele diz, tudo bem. Sabe por quê? Porque ele é cavalheiro. Ele não se intromete na sua vida. Se você quer, ele te ajuda. Se você não quer, ele te respeita. Há um versículo na Bíblia que eu acredito que todos vocês conhecem. Eu vou fazer um teste, posso? Posso contar com vocês? Eu falo um pedaço e vocês continuam o versículo, tudo bem? Meu Deus. É fácil, confia no seu pastor, irmão. Diga para o seu vizinho, diga assim, confia, irmão. Vamos lá, eu vou começar e vocês continuam, amém? Olha lá, tem um versículo na Bíblia que diz assim, ó, estes sinais seguirão aos... Eu vou falar de novo. Estes sinais seguirão aos... Falei que ia ser fácil? É fácil, não é? Diga comigo, os sinais seguirão aos que creem. Olha como que Deus é. Ele só segue, se você não for, ele não vai. Para te seguir, você precisa estar em movimento. Você parou, ele para. Os sinais seguem os que creem. Então, meu irmão, busque, vai, faça. Amém? Quantos já perceberam o quanto é difícil vir para a igreja? Você fala assim, nossa, que luta. Eu tenho certeza que se não for 100% de vocês, 98% teve luta para chegar aqui hoje. Aconteceu de tudo. Cansaço,
coisa atrasaram, estava programado para um horário, não cumpriu, e atrasou você, ou aconteceu qualquer outra coisa. Com quem aqui foi uma luta para estar aqui hoje? Quantos de vocês pensaram assim, eu acho que eu nem vou hoje, mas foi teimoso e veio? Quantos? Quantos? Agora, você vai concordar comigo, sempre quando acontece isso, depois que você vem, você diz assim, ainda bem que eu fui. Quantos já falaram isso? Por que, meu irmão, que acontece isso? É espiritual o negócio, irmão. Se você fosse para o boteco, você ia. Se você fosse para qualquer lugar, não precisava nem para lugar de pecado, qualquer lugar que não ia agregar valor espiritual, você consegue ir, consegue ou não consegue? Tudo dá certo, nada atrapalha, parece que você fala assim, meu Deus do céu. Aí você vai falar assim, é o diabo, apóstolo. Irmão, o diabo a questão é que ele é derrotado. Se ele é derrotado, o que eu tenho que fazer? Apenas ser determinado. Ele não pode comigo e nem com você. O que nós temos que ser? Diga para o seu vizinho, diga assim, teimosos. Teimosos, né? Amém? Diz, eu vou. O carro não pegou, eu vou de Uber. O Uber, porque, irmão, olha aqui. Quantos irmãos já falou para mim, apóstolo do céu, eu chamo Uber, todos cancelam. É as ferramentas do diabo, o diabo está usando eles, irmão. Já aconteceu. Fui chamar o Uber para ir buscar meu filho, para vir para o culto. O Uber na rua de casa, irmão, cancelou. Eu falei, mas o cara está louco, é o demônio, irmão. Não é o diabo, apóstolo, é que o bicho é preguiçoso. É o diabo. Meu irmão, o diabo não pode com gente determinada, só pode com preguiçoso mesmo. Eu não estou falando que só ser determinado. Se você está me dizendo, o cara que é preguiçoso não é o diabo, eu vou dizer, é o diabo, porque o diabo só entra em preguiçoso. Porque o cara que é determinado, o diabo não pode com ele, meu irmão. Se você colocar no coração, quero ver quem me para, pode vir legião de demônio, irmão. Não pode com você. Estão me compreendendo? Eu estou dizendo você que está com Deus, viu, irmão? Se você não está com Deus, não vai se meter em confusão. Amém? É a mesma coisa de eu entrar no ringue com o Anderson Silva, dizendo assim, ele não pode comigo. Que é esse cara aí folgado? Eu tenho que estar sem juízo, né, irmão? Não é verdade? Sim ou não? Vamos lá, de novo o versículo, por favor. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, de novo, buscai as coisas que são de cima. De novo, buscai as coisas que são de cima. Amém? Eu que tenho que buscar, você que tem que buscar. Amém? Então o que eu aprendo aqui? Que as distrações mundanas, elas geram em mim uma frieza espiritual. E agora, para encerrar, 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Outra coisa que gera em nós frieza espiritual. 1 Samuel 15, 22. Eu gostaria que você prestasse atenção no que está escrito aqui, olha lá. Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eu vou traduzir. Deus tem tanto prazer quanto que obedeça a palavra dele em outras coisas? Deus tem prazer em sacrifício? Como em obedecer a palavra? Não. Não adianta você falar assim, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Não, meu irmão, o que importa é você obedecer a palavra. A falta de obediência à palavra gera frieza espiritual. Entende? Agora, vamos ser sinceros. Tem alguns mandamentos que são básicos, que nós não podemos, aliás, toda palavra é para ser obedecida, mas tem alguns que são cruciais, irmão.
Amém, gente? Tem alguns que são cruciais. A palavra de Deus está dizendo: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em quem se obedeça à palavra do Senhor? Diga comigo: eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Olha para o teu vizinho e diga assim: você decide, ou você obedece ou sacrifica. Tem gente que está vivendo uma vida de sacrifício porque não quer obedecer. A vida dele é um sacrifício, é uma peleja, porque ele não obedece. Meu irmão, é melhor obedecer do que viver uma vida de sacrifício. Por quê, meu irmão? Porque se você obedece, meu irmão, Deus está contigo na parada. Se você obedece, foi o que eu disse. Você obedece, Deus está com você para derrubar a muralha. Você não obedece, está tudo bem. Deus não vai ficar zangado com você. Ele simplesmente fala assim: tudo bem, pode continuar o seu caminho. Deus, ele te respeita, irmão. Tem gente que pensa: Deus vai me castigar. Presta atenção, não precisa castigar. Sem ele, a falta da presença dele já é um castigo automático. Ele não precisa fazer nada, é só ele não fazer. É só isso. O que é ser abençoado? É ter Deus. O que é ser amaldiçoado? É não ter ele por mim. Não é que alguém fez macumba, que colocou meu nome na boca do sapo, minha fotografia costurou lá, fizeram a mandinga lá na encruzilhada, na cachoeira, na Mata Virgem. Tudo isso pode pegar, mas mais maldição não é isso. É você não ter Deus por você. Porque se fizer tudo isso e Deus estiver com você, meu irmão, ele diz: eu abençoo os que te abençoam e amaldiçoo aqueles que te amaldiçoam. Em outras palavras, sabe o que Deus está dizendo? Se alguém comprar briga com você, vai se ver comigo. Olha para o teu vizinho e diga assim: se alguém comprar briga com você, o teu pai vai na parada e resolve tudo. Vamos aplaudir o nosso Deus, bem forte.